Oi, pessoal, tudo bom? Vou dar início à vista da prova de legislação tributária. Eu vou comentar cada uma das questões, as notas já foram passadas para vocês, e eu vou comentar todas as questões, tudo bem? Então, primeira questão, para as provas que. Veja, todas as questões são as mesmas, eram dois tipos de prova, vai alterar apenas a ordem das questões, tudo bem? Mas as questões em si são as mesmas. Então, a primeira questão pedia o seguinte neste tipo de prova, né? Neste tipo de prova ela era a primeira, né? Provavelmente no outro ela devia ser a 11ª. Assinale a opção correta, assinale a opção que apresenta elemento estranho ao conceito de tributo. Alternativa A, prestação compulsória. Prestação compulsória está dentro, né, do conceito de tributo, como nós vimos. Prestação pecuniária também. Prestação com natureza de sanção. Errado. A gente viu no conceito de tributo, que está no artigo 3º do CTN, que o tributo ele não possui natureza de sanção, né? Então, essa seria a alternativa correta a ser marcada, porque representa um elemento estranho ao conceito de tributo. É a alternativa C, prestação com natureza de sanção. É errado isso. Então, as demais prestação cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, correto, e prestação instituída em lei também está ligado ao conceito de tributo. Questão número 2. Com base no Código Tributário Nacional, é correto afirmar que a natureza jurídica específica do tributo é determinada pela denominação adotada pela lei, sendo irrelevante para qualificá-la o fato gerador da respectiva obrigação e demais características formais, né? Então, vamos lá. Com base no Código Tributário Nacional, é correto afirmar que a natureza jurídica específica do tributo é determinada pela denominação adotada pela lei, sendo irrelevantes para qualificá-la o fato gerador da respectiva obrigação e as demais características formais. Pessoal, o fato gerador é importante sim para determinar a natureza jurídica específica do tributo. Está no artigo 4º do CTN, né? Então, essa alternativa A está errada, né? O fato gerador é importante sim para determinar a natureza específica do tributo. B. Pela destinação legal do produto da arrecadação, sendo irrelevantes para qualificá-la o fato gerador da respectiva obrigação e as demais características formais. A gente já viu, não é, que o fato gerador é relevante sim para determinar a natureza do tributo. Então, essa aqui também está errada. Pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevante, de acordo com o Código Tributário Nacional, para qualificá-la, a destinação legal do produto da sua arrecadação e a denominação adotada pela lei. D. Pelo fato gerador da respectiva obrigação e pela denominação adotada pela lei, sendo irrelevante para qualificá-la a destinação legal do produto da arrecadação. Essa D está errada também porque diz que a denominação adotada pela lei determina a natureza do fato gerador, determina a natureza legal do tributo e está errado, né? O que determina o fato gerador, a natureza do tributo é o seu fato gerador. Então, até agora, correta somente a letra C. E a letra E diz, pelo fato gerador da respectiva obrigação e pela destinação legal do produto da sua arrecadação, sendo irrelevante para qualificá-la a denominação adotada pela lei. Pessoal, essa questão número 2, eu considerei as pessoas que colocaram
tanto a alternativa C quanto a alternativa E, ok? Porque, de fato, pelo Código Tributário Nacional e no gabarito desse concurso, que foi dessa questão, marcava-se como correta a letra C, que dizia pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificar a natureza do tributo, a destinação legal do produto da arrecadação e sua denominação adotada pela lei. Mas há, sim, tributos que são definidos pela destinação legal do produto da arrecadação, né? Embora o CTN diga de maneira diversa, mas essa é uma leitura que se dá a partir da Constituição de 88. Então, eu considerei correta essas duas questões, tanto quem marcou a alternativa C, como quem marcou a alternativa E. Tudo bem? Questão 2. 3. Por expressa determinação constitucional, cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos e suas espécies. O Código Tributário Nacional atende à determinação constitucional e disciplina esta matéria. Com base neste código, tributo e imposto são espécies de taxa. Errado, né, pessoal? A gente viu que, na verdade, imposto e taxa são espécies de tributo. Taxa é uma das espécies de imposto. Errado também, né? Questão simples. Tributo é uma espécie de taxa. Errado, né? É uma espécie tributária, assim como a taxa. Imposto é uma das espécies de contribuição de melhoria. Errado também, né? E contribuição de melhoria é uma espécie de tributo. Correto, é uma espécie de tributo ao lado dos impostos, das taxas, das contribuições especiais e dos empréstimos compulsórios, ok? 4. De acordo com o Código Tributário Nacional, a utilização efetiva de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte pela pessoa jurídica de direito público no âmbito de suas atribuições é fato gerador de alternativa correta, simples aqui, nem vou mencionar as demais, B, taxa. Okay? 5. As espécies tributárias são definidas pelo Código Tributário Nacional. Na hipótese em que a Secretaria de Obras pavimente uma determinada rua e desse fato gerador, pavimente determinada rua e desse fato seja gerada valorização imobiliária aos moradores daquela rua, a cobrança de qual tributo a seguir poderia ser ensejada pelo município? Ora, pessoal, como nós vimos aí, contribuição de melhoria. Né? A contribuição de melhoria ela decorre da existência de obra pública e de valorização imobiliária, que foi o que ocorreu aqui no caso. Então, resposta correta D, contribuição de melhoria. 6. Quais tributos somente podem ser criados diante de situações específicas? Guerra externa ou sua iminência, calamidade pública ou investimento público de caráter relevante, e cuja aplicação dos recursos provenientes de sua arrecadação é vinculada às despesas correspondentes que justificaram sua instituição. Pô, fácil, né, pessoal? Resposta: empréstimos compulsórios. Ok? Uma das espécies de tributo previsto na Constituição Federal. 7. De acordo com o Código Tributário Nacional, a exação cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade específica, de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte, denomina-se imposto, claro. Né? O imposto é cobrado independentemente de qualquer atividade estatal direta que beneficie o contribuinte. Então, o imposto, tanto quando a competência for da União, como quando for dos estados e dos municípios, claro. Né? Então, não será, claro, não será nem empréstimo compulsório, nem contribuição social, taxa e preço público, ok? 8. Marque a alternativa correta. A. Compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre transmissão, causa-morte e doação,
de quaisquer bens ou direitos. Né? Correto. Está lá no Código, na Constituição Federal de vocês. Então, quando a gente falou em competência tributária, né, falei de quais são os tributos de competência, os impostos de competência da União, do Estado, do município, né, e falei para vocês lerem a Constituição nessa parte. Então, isso está bem descrito lá na Constituição, quais são os impostos de competência da União. Né? Dentre os impostos de competência da União, você tem imposto de... quais são os impostos de competência dos estados. Então, na Constituição Federal, dentro dos impostos de competência dos estados, ou seja, cabe aos estados instituir, está o ICMS, o IPVA e também o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação, ok? As demais alternativas estão incorretas, né? A B fala que Distrito Federal e estados localizados nas regiões de fronteira com outros países poderão instituir, na iminência de guerra externa, impostos extraordinários. Errado, né? Isso não está em canto nenhum. Compete aos municípios instituir imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Errado também, né, pessoal? É o Estado que institui o IPVA. E compete à União instituir o IPTU. Errado também, né? Isso aqui até a vivência da gente diária, né, torna fácil responder essa questão. Nona, Carlos Eduardo, domiciliado no Distrito Federal, era proprietário de 2 chácaras. Chácara São Carlos, em que ele criava um rebanho caprino, e Chácara Santo Eduardo, em que ele criava um rebanho ovino, estando ambas localizadas no Distrito Federal. Cada uma delas foi avaliada em R$ 400 mil no exercício de 2016.